troca, voluntária. Quer trocar, não quer trocar? Se não quiser, não troca. E esse era o ponto que eu ia concluir. Pois é, o Chino resolveu trocar. Falou, toma isso aí. Eu acredito que o trabalho é uma relação de troca, porque assim, as empresas também fornecem educação, inclusive, para as pessoas. Eu, por exemplo, tive uma carreira muito feliz na P&G. Eu pagaria, talvez, hoje, olhando para trás, para ter a educação que eu tive na empresa. Mas como que se faz o equilíbrio? Porque parte dessa conjuntura dos últimos anos foi também a reforma trabalhista. Como você vê a reforma trabalhista nesse sentido? Vamos lá, primeiro só falar do equilíbrio um pouco, que é um ponto extraordinário, porque a verdade é o seguinte: você tem que entender o outro lado, você tem que escutar o outro lado. Eu sempre escutei, eu li tudo que a esquerda escrevia. Eu li tudo. Eu jovem ainda, todo cara jovem, com empatia, com idealismo, a tendência dele é justamente ir um pouco para o lado de lá. Porque o socialismo roubou a bandeira das grandes religiões. A bandeira das grandes religiões foi sempre o quê? A fraternidade, a igualdade, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, irmãos. Então as grandes religiões sempre foram muito generosas, muito fraternas. E o ser humano nunca viveu no vácuo. Ele sempre viveu em comunidades. Nós devemos estar sempre juntos. A nossa espécie, inclusive, sobreviveu porque ela é cooperativa, acima de tudo. Nós somos cooperativos. Então, essa ideia de ver o mercado é competição, é um tirando o dinheiro do outro, é explorando. É uma visão completamente equivocada. Você está usando um relógio. Você fez esse relógio? Não. Você está usando uma camisa. Você usou essa camisa? Fez essa camisa? Essa, não, mas mais ou menos. Mas você não costurou, né? Não. Você fez esse microfone? Não. Ou fez essa lâmpada? Não. Como é que você usa isso tudo? Você colabora com serviços de comunicação, recebe em troca desse serviço prestado alguma coisa que te permite usar toda essa cooperação humana que está aqui dentro. Isso é magnífico, isso é extraordinário. Para você poder ser um pianista, você tem que viver numa sociedade sofisticada. Como é que você vai ser um pianista se você não sabe plantar batata numa tribo? Então você precisa de uma sociedade sofisticada que troca, não é? Por isso que tinha poucos no passado, porque tinha um rei e tinha que te patrocinar. Hoje não, qualquer um pode, se for um bom artista. Pode ser pianista, pode ser músico, pode ser cantor. Tem até muito junk sendo vendido por aí e o cara tá bem, tá rico, tá satisfeito, tá feliz. Porque se o gosto for junk, o junk passa. Por exemplo, eu adoro junk food, eu escuto junk music também. Tudo bem, pô. Então, essa visão da cooperação humana é muito mais poderosa do que essa visão de que nós somos uns contra os outros, que nós, na verdade, um para dar certo tem que explorar o outro. É falso, é errado. A natureza pode ser um jogo de soma zero, mas não a humanidade. A humanidade é cooperativa. 1 mais 1, 6. Nós vamos colaborar e nós vamos criar algo bem maior do que nós. Então, esse senso de propósito, para quem se aprofunda em estudo de economia, entende isso, torna essa visão da esquerda quase que uma tragédia. Eu tenho artigos escritos, quando o socialismo bolivariano começou, eu falei, bom, eu já vi isso tantas vezes na história, que eu só posso me sentir apiedado do que vai acontecer na Venezuela. Eu tenho isso escrito quando o Maduro, o Chávez, na verdade, subiu. Eu falei assim, olha, que pena, nós vamos assistir mais uma tragédia. A quinta maior renda per capita do mundo era a Argentina. O primeiro metrô, um sinal de civilização, riqueza. A Argentina está afundando há 100 anos, não é? E o Brasil está afundando há uns 30. Então, isso já aconteceu tantas vezes. 3/4 do século o Brasil foi um dos líderes, né, de crescimento? O Brasil, no século passado, durante 3 ou 4 décadas, foi a economia mais dinâmica do mundo, 7,3%. Final do governo militar já estava crescendo 5%, já está começando a descer, por causa do modelo econômico. Modelo econômico ruim. O que tu quer dizer com modelo econômico? O modelo econômico é o seguinte, você tem duas grandes visões. A primeira visão é que acredita que você, o seu poder criativo, a sua capacidade de trabalho, cada um de nós com o que tem, o seu conhecimento. Claro, quanto mais educação, maior a sua capacidade de contribuir pelo conhecimento que você tem. Quanto maior a quantidade de tecnologia embutida no capital, por exemplo, você pode fazer capital cimento, estádio de futebol. Muito bom. Todo mundo se diverte, enche o estádio, etc. Mas, às vezes, com um volume menor de capital, mas numa economia digital,
você produz algo mais produtivo do que assistir um jogo de futebol. Tem a diversão nossa, que é ver o futebol, eu adoro futebol, mas tem as coisas que são mais produtivas. Você é flamenguista, né? A tecnologia... Eu sou Flamengo. Ah, acertei, sou Flamengo. caralho. Aí, ó. Sou Flamengo, sou Mengão, sou Flamengo Tá de verde mesmo. hoje, viu? Sou Flamengo mesmo. Salve, Verdão. É, e como eu sou velho, vou te dar um exemplo, hein? Eu adoro o Zico, mas eu levei uns 3 anos, 4 anos para falar assim, não, é super craque. Levei uns 3 ou 4 anos, apesar de ser Flamengo, porque eu tinha ido para fora estudar quando ele surgiu. Quando eu voltei, eu comecei a analisar. Só que eu tinha visto jogar. Na minha geração, quando eu era menino, quem eram os craques? Pelé, Garrincha. Quando eu vi esse pessoal jogar, eu falava, bom, essa turma é fora de série. Aí eu vi o Zico e falei assim, deixa eu examinar. Deixa eu ver se é isso mesmo que estão falando. E aí, falei, é isso mesmo, é muito bom. Mas quem viu o Pelé jogar não aceita qualquer um, entendeu? Então, eu vejo os argentinos às vezes falando, não, porque o Messi é jogador de futebol de salão acelerado, joga bem, faz gol, é bacana, mas não dá para comparar com o Pelé. O Pelé é de qualquer lado, você não sabe com que perna ele batia. Jogava com as duas. Batia falta com a direita, com a esquerda, matava a bola no peito, parava no ar, dava bicicleta. Olha os filmes, veja os filmes antigos. Veja o que é o Pelé jogando e vê a turma jogando hoje. Vê a turma jogando hoje. Pô, mas eu já atrapalhei, cara. Você estava falando sobre o modelo econômico. Econômico. Então está dizendo o seguinte, tem 2 grandes visões. Uma visão é de que nós todos somos muito valiosos e criamos muito valor. É o que se chama de uma economia de mercado. Cada um de nós na sua vantagem. Por exemplo, um vive no campo, ele começa a produzir lá alimentos. O outro vai para uma universidade, vira professor, distribui conhecimento. O outro é um bom comunicador, como você, vira um provedor de serviço de comunicação, bota uma opção de gente ligada, seguindo, ouvindo, querendo saber o que está acontecendo. Cada um de nós de um jeito. E nós, como uma comunidade, resolvemos atribuir algumas funções para o governo. Algumas. Por exemplo, nós não atribuímos para o governo o direito de escolher se nós vamos ter religião ou não, ou que religião vamos ter. Nós não atribuímos ao governo o direito de dizer em que nós vamos trabalhar, a que preço você pode vender o seu serviço ou não. Tem uma série de coisas que nós não atribuímos ao governo. Cuidado, porque aí nós vamos discordar Vamos monte. chegar lá. Não faz mal não, eu vou dizer. Então tem uma visão de mundo que é o seguinte, nós somos cidadãos livres, nós temos talentos que são complementares, nós estamos aqui colaborando uns com os outros, mas precisamos de um governo para criar algumas normas sociais de comportamento, que nós vamos criar juntos. Algumas funções nós vamos atribuir. Por exemplo, nós vamos ajudar os mais frágeis, fiquem para trás. Os que não tiveram oportunidade de se educar, vamos tentar educá-los. Vamos aparar as arestas que ficaram. Alguém que caiu, que está fragilizado, que está com uma deficiência qualquer, não consegue trabalhar. Nós temos obrigação de carregar nossos irmãos. Se você estudar biologia evolucionária, você vai encontrar, às vezes, quando você vai ver datação de carbono, você encontra assim o esqueleto de um símio, de um antropóide, antes de virar o ser humano, ele com as 2 braços, ele teve fratura nos 2 braços, nas 2 pernas, e ele morreu numa idade avançada. Ele não poderia ter sobrevivido com aquele acidente que ele sofreu quebrando os braços, ele teria que ter falecido. Ele não conseguiria se alimentar sozinho. A tribo cuidou dele. Então, a solidariedade, a fraternidade estiveram sempre conosco. Então, você ter um governo para ajudar, nota 10, nota 1000. E aí, o que acontece? A nossa visão é que nós temos a economia de mercado e temos um governo que cuida justamente dos mais frágeis, das oportunidades, etc. Nós acreditamos que a criação de riqueza, a melhoria, depende da nossa... Inclusive, você pode dizer o seguinte, uma economia de mercado é semelhante à democracia. A democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada, é a diferença de um ditador. O ditador é ele que manda em tudo. E ele tem um super-ministro do planejamento, que fala assim, eu vou planejar toda a agricultura para os próximos 10 anos, toda a política de semicondutores nacionais, eu vou planejar também toda a nossa política de infraestrutura, eu também vou planejar... É uma farsa. Qualquer ministro do planejamento desse é um farsante. Porque o segredo da humanidade é justamente essa divisão de funções, atribuições, virtudes, etc. Então, a democracia
fraciona o poder, são 3, 4 poderes independentes. A mídia é um poder, vocês são um poder. Então são vários poderes independentes e a decisão é descentralizada. Às vezes um cara decide uma coisa, o pessoal discorda, mas é descentralizado. E aí nós vamos avançando por tentativa e erro. Ora, o mercado é igualzinho. É um algoritmo de decisão descentralizada, só que é na economia, em vez de ser na política. Um cara inventa, o Tesla lá inventa um negócio, o carro elétrico, aí o outro vai lá e inventa a descarbonização, aí o outro inventa a máquina a vapor, aí o outro inventa, o Thomas Edison inventa lá a luz, aí os irmãos, o Santos Dumont na França, brasileiro, e os irmãos Wright inventam o avião lá não sei aonde, quer dizer, descentralizado, não tem um planejamento central. Então, o erro de modelo, se você perguntar assim, qual foi o grande defeito, qual o grande problema da economia brasileira? Por que um povo, um país que é risco, o presidente fala, como é que pode um país que é tão rico em recursos, como é que esse país não acabou ainda com a miséria e com a pobreza? O modelo econômico é muito ruim. O modelo econômico é muito ruim há muitas décadas. Os últimos 2 governos militares já estavam lá perdendo um pouco o rumo. Entrou a democracia, a redemocratização, conseguiu pegar a inflação 200, levar para 5.000% por falta de capacidade, por incapacidade. Os políticos não estavam habilitados, eles ficaram tanto tempo fora do poder que eles não tinham capacidade de escolha correta. E os economistas, a mesma coisa, todo mundo pensando em política, fazendo besteira, congelando preço, que foi o plano cruzado, congelando ativos, sequestrando poupança, que era o plano Collor, fazendo uma besteira atrás da outra. E nós perdemos décadas, perdemos 2, 3 décadas, mas fomos aprendendo e progredindo aos poucos na tentativa e erro. Quando explodiu o câmbio, nós aprendemos a flutuar. Quando foi para hiper, nós aprendemos a ter um banco central forte. Quando endividou em bola de neve, nós fizemos o teto. Quer dizer, é um aprendizado a duras penas por falta de conhecimento. Mas o Brasil está tentando andar na direção certa. Mas é um modelo, durante 30 anos, é um modelo de centro-esquerda, que é, ao contrário do que eu falei, que acredito na descentralização dos poderes, na descentralização da decisão econômica, a centro-esquerda é o contrário. Ela acredita na virtude do planejamento, na virtude do Estado grande. Ela tolera os mercados. Ela é obrigada a tolerar. Se ela pudesse, ela tributava 100% você. Pegar tudo que você produz. Mas ela é obrigada a te tolerar. Ela tributa só 40%, só 35%. Ela deixa você ficar com a metade do seu trabalho, a outra metade ela toma. E isso está em toda parte. Está nos produtos, quer dizer, agora nós baixamos o IPI, nós baixamos o ICMS, nós estamos baixando os impostos, nós estamos repassando para a população o recurso. Durante 40 anos os impostos só subiram. Então, o nosso governo está indo para o outro lado. Nós estamos indo para o caminho da prosperidade. Nós estamos indo em direção à economia de mercado, de consumo de massa. O Brasil era uma economia fechada. Nós estamos abrindo. Os governos anteriores, o governo que fez mais acordos, tinha feito 4 acordos comerciais. Nós já fizemos 15. Ainda vamos fazer antes do final do ano, ainda vamos fazer mais. Os governos anteriores subiram os impostos. Nós estamos reduzindo os impostos. Então, a economia fechada, nós estamos abrindo. Imposto alto, nós estamos reduzindo. Gasto do governo era muito alto. Nós entramos, o gasto com a administração pública federal era 4,5% do PIB. Hoje é 3,5%. Nós baixamos. Então, nós estamos indo para um outro caminho. Nós acreditamos no caminho da prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer o que você falou. Eu aprendi muito com gente de esquerda. Eu li muito. E tem razão. A sensibilidade social é importante. Tanto que eu estava ajudando, justamente com esse choque, direita-esquerda, eu estava ajudando uma pessoa que eu achava que podia ser um cara meio de centro, uma terceira via e tal. Só que, tem que ter push, tem que ter potência para aguentar o tranco. O jovem talvez não aguentasse, desistiu. E foi assim que o Bolsonaro falou comigo: vem cá, se ele desistir, você me ajuda? Porque o Brasil está indo para o caminho da miséria. Nós queremos ir para o caminho da prosperidade, para o outro lado. Você me ajuda? Eu falei: ajudo. Era melhor se tivesse todo mundo junto, com essa visão de deixar essa brigalhada para trás e vamos fazer uma economia arrumada aí para frente. E vamos respeitar a liberdade um do outro. E tem que ter tolerância. Dizem que ele é intolerante. Eu nunca vi tanta intolerância também. Eu, por exemplo, sou um liberal, não sou um conservador. Me impressiona a intolerância da esquerda com a visão do conservador. Se a esquerda é democrática, a democracia brasileira parece um saci-pererê. Só pula na perninha esquerda. Só pode ter governo de esquerda, presidente de esquerda, tudo de esquerda. Você parece um cara que é conservador, fala Deus, família, patriotismo, a pátria é importante. Aí começa todo mundo a jogar pedra. Por quê? Nós vamos ser intolerantes com os conservadores?
Vou chutar por que que o povo brasileiro busca muito ideias de esquerda. Eu acho que é porque a gente tem muita gente que tá na merda. E aí as ideias de esquerda, elas tendem a pelo menos parecer mais abrangente nesse sentido. Por exemplo, ó, eu acho que uma das principais críticas que tem a políticas do governo, daquele cara lá que é o ministro e tudo mais, que é o lance da reforma da Previdência. Para você ver, você está 100% certo em dizer que existe uma atração pelas ideias que são aparentemente mais generosas. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses, com direito consuetudinário. Depois houve uma revolução muito interessante, uma revolução dos Estados Unidos, 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais, mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. 3, 4 anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos, Danton, todo mundo que fez a revolução com ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre também. E depois viraram as guerras napoleônicas. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte: não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento e eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução, vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma Constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte: olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião, liberdade, nós queremos liberdade. Então, uma tinha os mais nobres ideais franceses, coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois apanhou lá na guerra 1870, a guerra franco-prussa, apanhou para a Prússia. Depois chamou o mundo inteiro para salvar quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos. Na mesma época, nós aqui também sonhamos com a liberdade. Tiradentes. Então ele tem um livro chamado, é um brasilianista, tem um livro chamado O Livrinho de Tiradentes. Chama O Livro de Tiradentes. Os brasileiros, naquela época, não tinha WhatsApp, né? Você tinha que mandar uma carta em francês, aí mandava para a França, o cara lia, passava para o inglês, mandava para os Estados Unidos de barco, né? Ia de navio, 3 meses para um lado, 3 meses para voltar. Os brasileiros dizendo o seguinte: olha, nós somos mais ricos que vocês. Vocês têm tabaco, nós temos ouro. Vocês lutam contra a maior potência, não era ainda, mas seria logo depois, os ingleses. Nós lutamos contra os portugueses, é mais simples. Ou seja, nós devemos ganhar deles, podemos ajudar vocês aí em cima a ganhar deles. Vamos juntar as Américas, o grande continente da liberdade. Bom, logo depois, Tiradentes preso. Quem é que entregou o Tiradentes? Foi a primeira delação premiada, o Silvério dos Reis, que deviam a nota, deviam a grana para os portugueses. Estava devendo dinheiro. Falaram com ele: ó, nós vamos perdoar a sua dívida se você entregar todo mundo aí. O traidor traiu Tiradentes, traiu todo mundo, enforcaram, esquartejaram, e o Brasil continuou sem conseguir a liberdade econômica. Então, o Brasil... E a esquerda tem visões extraordinárias.
Os Ciclos, o Celso Furtado, Caio Prado Júnior, são caras bacanas, leram bem coisas que aconteceram no Brasil. Agora, eles não têm a teoria econômica suficiente para entender como fazer um futuro melhor. Então, eu até dizia o seguinte, para o jovem que eu estava ajudando na política, antes de ajudar o presidente Bolsonaro, eu dizia para ele o seguinte, olha, se te perguntarem se é direita ou esquerda, você fala assim, minha geração caminha com as duas pernas. Eu vou ter a generosidade, a fraternidade, que a esquerda finge que tem, porque, na verdade, quando estão no poder, desvio de recurso, corrupção, acaba o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, vamos usar a economia de mercado. Também sem os defeitos da direita, que a direita também é danada, gosta de um orçamentozinho para encostar lá e puxar favores e privilégios para eles mesmos. Então, o que nós temos que procurar são as pessoas de bem. E temos que tolerar uns aos outros do ponto de vista de visões diferentes. E temos que ir para as eleições. Agora, um país que teve 30 anos seguidos de esquerda no comando, pelo amor de Deus, dá para ser tolerante, ter um pouco de paciência com um governo que, em 4 anos, teve que enfrentar 2 anos e meio de Covid. Dá para, pelo menos, ser justo. Pelo menos ser justo conosco. 27 milhões de empregos, 16 milhões criados e 11 milhões protegidos. PIB crescendo 4,5% ano passado e 3% esse ano. E vai crescer de novo o ano que vem. Inflação mais baixa que nos Estados Unidos, que na Alemanha. Nunca viram isso. Ninguém nunca viu isso. Dá para ser justo conosco? Um dos pontos que você menciona bastante